Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita saúde e muita paz. No programa de hoje nós vamos falar da produção e exportação de farelo de soja pelo Brasil. Vamos falar da importância da eficiência e também da eficácia nas atividades do nosso dia a dia. Você vai ver como está o abate de bovinos lá no Mato Grosso, estado esse que conta com o maior contingente de bovinos do país. Vou conversar com Marcelo Hilário. O Marcelo é químico e pesquisador em adjuvantes agrícolas da Celagro. E nós vamos falar de cuidados no preparo da cauda que pode evitar perda da eficiência dos produtos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de produção e exportação de farelo de soja pelo Brasil. Nesta temporada, o Brasil está no caminho para exportar cerca de quase 22 milhões de toneladas de farelo de soja, consolidando sua posição como o maior fornecedor mundial desse subproduto. Devido à queda na produção de soja lá na Argentina, até então o maior exportador. Essa mudança foi possível. No país vizinho, a Argentina, a previsão é de que uma queda de 50% em relação ao ano passado, marcando o pior resultado argentino desde a safra 1999-2000. As informações são da Conab. Ademais, a robusta demanda das indústrias brasileiras de biodiesel tem contribuído para o aumento da oferta de farelo de soja nacional. Essa tendência, ela gerou uma elevação dos preços do óleo de soja no mercado doméstico. No mercado externo, a competição está intensa devido ao aumento da demanda global pelo óleo de soja brasileiro. E de acordo com os dados da Comextat, o recorde de exportações do subproduto registrou-se nesse período, evidenciando assim o aumento. Até julho deste ano, as exportações brasileiras de farelo de soja totalizaram quase 13 milhões de toneladas, superando os 12,2 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. Lideram as exportações os portos de Santos, com 40,6%, Paranaguá 29%, Porto de Rio Grande 15,5% e o Porto de Salvador com 5,7%. Esses portos lideram as operações de exportação. E agora, no nosso comentário de hoje, nós vamos falar da importância, da eficácia e da eficiência no seu dia a dia. E aí vem a pergunta, como anda a administração aí na sua fazenda? Confira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje, nós vamos falar sobre administração, um tema muito importante desde quando surgiu o mundo e, por incrível que pareça, continua até hoje. Eu descobri um texto, lendo uns materiais por aí, um texto da Mary Parker Follett. E esse texto é intitulado Administração é a arte de fazer coisas através de pessoas. Eu fiz alguns ajustes e agora eu quero compartilhar com você esse texto muito importante. Mas primeiro eu começo com a seguinte pergunta: como anda a administração da sua fazenda? E por que não perguntar também a administração na sua vida? Pois bem, a administração, seja ela uma arte, uma ciência ou ambas, ela é praticada o tempo todo santo dia. Sabe-se que a administração obteve diversos enfoques e visões diferentes através do tempo. Contudo, apesar dos diferentes tratamentos da administração pelo tempo, ela permanece como forma de aprimorar os meios para atingir os melhores fins. Vamos repetir. A administração permanece como forma de aprimorar os meios para atingir os melhores fins.
seja através da arte, da racionalização ou do uso de ambos. A administração, ela propõe o desenvolvimento da melhor forma de agir para obter os resultados esperados. James Stoner, ele diz que a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da empresa, da organização, e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos. Hidalberto Chiavenato, profundo conhecedor da administração, parece concordar com o conceito de Stoner, quando diz que a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos. Chiavenato ainda complementa o conceito de administração dizendo que a tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz. Processo de administrar. Planejar, organizar, liderar, controlar. Um bom processo administrativo, ele começa com esses pontos que nós acabamos de falar. Planejar, eficácia. Organizar, eficiência. Liderar, eficácia. Controlar, eficiência. São ideias amplas que se complementam, mas para entendê-las é necessário compreender o significado dos conceitos usados em ambos: eficiência, eficácia, planejamento, organização, liderança e controle. Mas antes de entrarmos propriamente nos pontos acima, é preciso nós darmos uma olhada para outros dois pontos fundamentais: eficácia e eficiência. Duas palavras altamente importantes dentro de qualquer atividade ou negócio que nós vamos fazer. E essas duas palavras são de suma importância para o sucesso ou fracasso do seu negócio. Uma depende da outra. Não adianta você ser bom em uma e mais ou menos na outra. As duas têm de estar juntas, na mesma sintonia: eficácia e eficiência. Mas vamos começar com a eficiência. Eficiência, ela é relativa aos meios, como fazer as coisas da melhor maneira possível. Ser eficiente significa executar da melhor maneira, evitando desperdícios e maximizando a produtividade. Eficiência é a capacidade de minimizar o uso de recursos para alcançar os objetivos da organização. Peter Drucker, ele diz que eficiência é fazer as coisas certas. Um outro autor, o Hidalberto Chiavenato, ele diz que a eficiência é uma relação técnica entre entradas e saídas. É uma relação entre custos e benefícios, ou seja, uma relação entre os recursos aplicados e o resultado final obtido. É a razão entre o esforço e o resultado, entre a despesa e a receita, entre o custo e o benefício resultante. E dessa forma, pode-se medir o nível de eficiência da administração, avaliando a maneira como os processos são executados. É muito importante manter-se sempre eficiente, evitando retrabalhos e desperdícios diversos para a manutenção de um bom processo administrativo. Vamos dar um exemplo de eficiência. A eficiência, ela seria a classificação do comportamento de alguém que agiu com perfeição na realização de um determinado trabalho. O colaborador da sua fazenda, por exemplo, ele executou a tarefa de inseminação com eficiência. Eficiência significa fazer as coisas do jeito certo, ganhar velocidade, desempenhar o trabalho com menos recursos, realizar grandes projetos com um orçamento, vamos dizer, reduzido. Portanto, é fazer mais com menos. No geral, as equipes eficientes, elas executam projetos orientados por processos. Uma equipe de Fórmula 1, por exemplo, gasta milhões de dólares com seus carros, tem os melhores mecânicos, melhores engenheiros, o melhor piloto,
trocam os 4 pneus em 2 segundos. Em todas as corridas fazem pole position. São muito eficientes, mas nunca ganharam uma corrida. E agora, vamos falar da eficácia. Enquanto a eficiência é relativa aos meios, como fazer as coisas da melhor maneira possível, a eficácia se relaciona aos fins. Qual o objetivo correto a se perseguir? É mais importante que a eficiência, pois sem o direcionamento correto, a melhor execução só levará aos resultados desnecessários. É uma analogia simples, um processo muito eficiente e pouco eficaz seria como ter uma indústria com a melhor produção de vodka em um local onde o consumo de bebidas alcoólicas é proibido. James Stoner, ele diz que a eficácia é a capacidade de determinar objetivos apropriados. Para Peter Drucker, a eficácia é fazer as coisas certas. E Dalberto Chiavenato, ele fala assim: a eficácia de uma empresa refere-se à sua capacidade de satisfazer necessidades da sociedade por meio do suprimento dos seus produtos, bens ou serviços. E dessa forma, deve-se medir o nível de eficácia da administração, determinando os melhores objetivos a se perseguir. É fundamental manter-se sempre eficaz, pois de nada adianta ter a melhor organização e produção se os bens ou serviços produzidos não atendem às necessidades ou os desejos da sociedade. Vamos a um exemplo simplesinho. Eficácia em atingir o objetivo proposto. Um exemplo simples. O engenheiro terminou as entregas do projeto antes do prazo previsto. Isso significa que ele demonstrou eficácia em realizar o seu trabalho, cumprindo o mesmo dentro do período que lhe foi proposto. Eficácia significa trabalhar nas coisas certas, isto é, naquilo que agrega valor à sua empresa, à sua fazenda, e tem um impacto expressivo nas metas empresariais. Hoje em dia, poucas equipes são eficazes na tarefa de relacionar o trabalho atual às metas mais amplas da empresa. Uma equipe de Fórmula 1, como nós já falamos, que gasta milhões de dólares com seus carros, tem bons mecânicos, bons engenheiros, bons pilotos, trocam os pneus, essa daqui já em 3 segundos e não em 2. Em todas as corridas fazem 2º, 3º lugares, já fizeram até um 5º lugar na largada. Só que tem um detalhe, a equipe se dedica muito, eles são muito eficientes, já chegaram várias corridas em 1º lugar. Portanto, eles são eficazes, fazem muito com pouco, melhor do que aquela outra equipe. Nas próximas conversas, nós vamos falar de planejamento, organização, liderança e também de controle. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. E depois do intervalo nós vamos falar sobre abate de bovinos lá no Mato Grosso e vamos conversar também com Marcelo Hilário, químico e pesquisador em adjuvantes agrícolas da Cel Agro, e nós vamos falar de cuidados no preparo da cauda, que pode evitar aí perdas da eficiência dos produtos. Nós voltamos já, é um minuto só. Oi, turma, tudo bem? Hoje, 11h30 da manhã, tem Cerrado Horário do Esporte pra você, com tudo sobre a rodada deste final de semana que, ó, pegou fogo pra todo lado. Série A, Série B, Série C, até Série D, tem tudo. Futebol europeu, te espero hoje, 11h30 da manhã. Eu venho de uma família extremamente humilde, onde a perspectiva de futuro era zero. Na minha infância foi complicada, não tinha tantos projetos sociais. Agora, com o ProBem, o governo de Goiás está transformando a vida da Vanessa e de mais de 40 mil estudantes no estado.
Ainda bem que o estado de Goiás tem essa consciência que só há transformação no nosso meio com educação. Hoje eu estudo, eu faço na faculdade, faço estágio também para um dos parceiros do ProBem. O ProBem hoje, para mim, ele significa transformação. Da minha família, eu seria a primeira à conclusão do ensino superior e a transformar não só a vida da minha filha, como a perspectiva dos meus irmãos. ProBem, para mim, é a minha vida. Mais cuidado, mais incentivo, mais condições para prosperar. Dá certo para a Vanessa, dá certo para todos os goianos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Keldrim 20 anos. Com você para proteger. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Hoje, 3h20 da tarde, Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar do abate de bovinos lá no Mato Grosso, estado esse que conta com o maior contingente de bovinos do país. Mato Grosso enviou agora no mês de julho 526 mil bovinos para o abate e esse volume ele é 1,3% superior ao registrado em junho. O incremento ele é acreditado principalmente pela maior presença de machos, que representaram 53,3% da quantidade de animais na linha de abate. O volume de machos enviados para a indústria frigorífica lá no Mato Grosso, em julho, representa um aumento de 11,4% no comparativo com junho, de acordo com dados do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, que é o INDEA, trazidos também pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA. Esse crescimento se deve ao maior abate de bovinos machos com idade entre 24 e 36 meses. E desde janeiro, essa é a segunda maior participação de machos nos abates lá no Mato Grosso. Em janeiro, 58,9% dos bovinos abatidos no estado eram machos. Em julho do ano passado, a participação havia sido de 59,5%. As fêmeas abatidas em julho representaram 46,6% do volume total de bovinos enviados para o abate, 8,2% menor que no mês anterior. E pela primeira vez em 5 meses, a participação de fêmeas esteve abaixo de 50%, como destaca o IMEA, com a maior participação de machos frente ao recuo nos envios de fêmeas para o abate. O segundo semestre do ano
sinaliza a possível inversão do movimento, dado que antes era visto de intenso abate de vacas vazias para agora maior presença de machos de confinamento. E agora eu vou conversar com Marcelo Hilário. O Marcelo, ele é engenheiro químico e também pesquisador em adjuvantes agrícolas da Cel Agro, uma importante empresa aqui no nosso país. E nós vamos falar de cuidados que o produtor deve ter na hora de preparo da calda, para evitar perdas da eficiência dos produtos. Marcelo Hilário, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, tudo bem? Tudo jóia, bom dia, Antônio, prazer e satisfação minha poder participar do teu programa com toda a sua audiência. Marcelo, a gente sabe que hoje o Brasil é um dos players em nível mundial na produção agrícola, na produção de grãos, e nós sabemos que o uso de produtos químicos é em larga escala. O Brasil hoje talvez seja um dos países que mais consome produtos químicos. E também a gente sabe que, de maneira geral, aí de uma forma assim, meio até grande, muitos produtores assim não seguem à risca esse preparo da calda e acaba, às vezes, complicando não só a aplicação, como também o equipamento que é utilizado, né? Verdade, Antônio. Conforme você bem disse, o Brasil é, sem dúvida alguma, um dos maiores, se não o maior consumidor de agroquímicos, um dos maiores aí do mundo, em números absolutos. Quando a gente faz o cálculo por área cultivada, o Brasil é o 25º da lista mundial, o que é um motivo de muito orgulho, porque nós usamos somente o necessário, não existe um superuso de defensivos agrícolas aqui no país. Em relação ao preparo da calda, conforme você mesmo disse, mesmo o Brasil sendo essa potência agrícola mundial, mesmo todos os resultados que nós temos ano a ano, safras batendo recordes, nós que estamos aqui presentes no campo ainda encontramos em algumas fazendas, dificuldades por parte de alguns produtores que insistem em não seguir as regras básicas de preparo de caldas. E exatamente por conta disso, alguns problemas acontecem, alguns deles facilmente sendo resolvidos. Em alguns casos, você tem a perda total daquela calda e aí são alguns milhares de reais tendo que ser descartados. Quando a gente fala em calda, para você que está nos acompanhando, é a preparação do produto que vai ser utilizado na lavoura para matar a praga, para matar o bichinho, para matar a doença, enfim, para resolver o problema do produtor e não perder a lavoura. Só que muita gente, às vezes, passa por cima de certas regras e aí dá problema no equipamento que vai utilizar para ser aplicado, o produto não é eficiente, não faz o controle que deveria fazer, e aí, de maneira geral, coloca a culpa, às vezes, no produto, e às vezes a maioria está com o produtor. É mais ou menos isso, né? Exatamente isso, Antônio. Não seguir aquilo que está escrito na bula dos agroquímicos, não seguir a ordem correta de adicionar cada um dos ingredientes da calda, como você mesmo explicou, que é aquela mistura de água, mais adjuvantes, mais defensivos e mais fertilizantes, para ser aplicados na lavoura com um propósito, não seguir essa correta sequência de adição pode causar aí um problema muito grande de incompatibilidade, que conforme as imagens mostraram, você pode formar aí um gel, você pode formar sólidos dentro da sua calda que fazem com que você não consiga mais aplicar aquela calda. Você me fez lembrar um fato curioso. Certa vez um pecuarista, né, utilizando o produto, ele falou: rapaz, eu já usei isso aí é uma porcaria, não funciona. Eu falei: como é que você usa isso aí? Uai, do jeito que vem, eu tiro da caixinha, enfio a agulha, puxo. Eu falei: não, rapaz, mas você tem que agitar o produto muito bem agitado, porque senão você só está pegando o líquido de cima e não está pegando o produto no total. E a mesma coisa acontece quando você não prepara a calda devidamente correta. Muita gente, às vezes, não sabe nem que a bula está lá dentro e muito menos segue essa bula. E isso é um prejuízo
enorme para todo mundo. É isso que acontece, né? Exatamente. O defensivo agrícola, o agroquímico, ele é um remédio, ele é um fitossanitário, ele é um remédio para aquelas plantas. Sim. E como todo remédio, ele tem uma bula, ele tem recomendações a serem seguidas. E essas recomendações, elas são diretas e claras. Além dessas recomendações dos agroquímicos, existem as recomendações que vêm da vasta experiência de pesquisadores nas universidades e de pesquisadores no campo, né? É a teoria se juntando com a prática que determina exatamente aquilo que tem que ser feito. Se tudo aquilo que tem que ser feito for seguido à risca, não tem nenhum problema. Quando, infelizmente, algo não é feito, não é seguido à risca, é que os problemas acontecem. Ô Marcelo, tem uma pergunta que já há algum tempo eu gostaria de fazer e às vezes vai passando, e agora surgiu essa oportunidade. Uma boa parte, olha lá, talvez a maioria, eles tiram a água de uma represa, às vezes até de um córrego, para fazer a mistura dessa calda quando a lavoura é muito grande, quando a coisa é muito grande. A água influencia muito, né? A qualidade da água, né? A qualidade da água é o primeiro ponto a ser observado e não é nem que influencia muito, ela é essencial na aplicação, porque dependendo das características dessa água, dependendo do pH da água, dependendo do teor de cálcio e do teor de magnésio, que juntos formam a chamada dureza dessa água, assim como o teor de ferro, você pode inativar completamente um herbicida, por exemplo, como o glifosato, dependendo do quão grande for a dureza e o teor de ferro dessa água que você vai usar. Conhecer as propriedades da água em que você está usando é fundamental, é essencial. Você puxar uma água de onde quer que seja de uma lagoa, seja de uma represa, né? Às vezes você armazena essa água num tanque, passa por uma tubulação antiga que está toda enferrujada, muda completamente as características dessa água, você pode ter uma perda de 100% da eficiência da sua aplicação e se você não sabe de onde vem aquele problema, você fica perdido e começa a querer botar culpa em vários outros fatores que não necessariamente são causadores daquele problema. Bom, eu estou conversando com o Marcelo Hilário. O Marcelo, ele é químico, engenheiro químico e também pesquisador em adjuvantes agrícolas da Cel Agro. A Cel Agro é uma empresa que já está aqui no nosso país há muito tempo e ela tem uma série de produtos químicos voltados aí para a agricultura. Se você tem interesse em saber mais, ter alguma noção de produtos para, como muita gente aí faz, coloca a culpa no produto e às vezes está lá na sua água. Se você quiser entrar em contato com o Marcelo, bater um papo, saber mais sobre a Cel, acesse o site www.celagro, Cel é com 2 L's, S-E-L-L, agro.com. Marcelo Hilário, gostei dessa conversa nossa, muito boa. São as coisas simples que fazem a diferença, entendeu? Exatamente. Se fizer o simples, bonitinho, certinho, dá tudo certo. Muito obrigado, exatamente, Marcelo, pela sua participação no nosso programa. Um grande abraço, sucesso, e daqui uns dias nós vamos te ligar de novo para continuar essa nossa conversa, que é muito interessante. Muito obrigado e um abraço. Obrigado a vocês, um bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nunca se justifique. Os amigos não precisam e os inimigos não acreditam. Um grande abraço. Tenha um excelente dia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto continua.